O que o pôster de Mestres do Universo, o novo filme do He-Man, conta pra gente sobre o filme? De cara a gente percebe uma estética meio retrô aqui. A gente vê isso por essa moldura preta em volta aqui. O próprio estilo gráfico aqui, ele parece uma pintura muito comum nos anos 80, por aí. E também o título aqui. Ele tem esse 3D, ele é muito cheio de brilho, relevo. É um estilo bem comum umas décadas anteriores aí. Então vamos lá. Analisando a composição aqui. A primeira coisa que chama atenção aqui é essa diagonal muito bem demarcada pela espada do poder aqui. Se a gente divide no meio aqui na horizontal, a gente vê a divisão também aqui na altura dos ombros do He-Man. Claro que tem um desnível aqui, pela posição dele também. E essa diagonal aqui, ela está na posição assim de uma diagonal ascendente. Ela está subindo da esquerda para a direita ali, acompanhando o nosso sentido de leitura. E isso traz uma expressão de positividade para a composição, ao contrário do que se fosse uma diagonal descendente, que de forma geral vai trazer um sentimento de tensão, de pesar ali na estrutura da imagem. Claro que você pode brincar, fugir dessa regra, mas no geral é isso. Outra coisa interessante aqui é que em alguns pontos, aqui a espada e aqui o braço dele está fugindo, passando por cima da moldura. Isso dá uma sensação de profundidade da imagem, está meio que quebrando a quarta parede ali. Você percebe as camadas da composição. Outra forma de interpretar é como se o poder do herói fosse muito grande para ser contido naquela caixa ali, naquele espaço. Se a gente traçar uma reta aqui dividindo verticalmente, a gente vê que os elementos estão bem centralizados. Claro, a cabeça do He-Man aqui deslocada um pouco para a esquerda para fazer uma compensação visual com a empunhadura dele aqui. O esqueleto bem no centro, de frente para ele aqui. Já é uma referência de um combate, um confronto ali. A gente vê uma compensação também. O He-Man segurando a espada de um lado, o esqueleto segurando a espada do outro, para dar esse equilíbrio visual. E também porque os dois são destros, aparentemente. Se a gente puxar aqui do canto inferior até o centro do topo e volta aqui para a base, a gente vê toda a composição muito bem encaixada dentro desse triângulo principal aqui. A gente tem o destaque principal aqui para o He-Man, mas a estrutura do cartaz conduz nosso olhar ali para o inimigo, colocando a gente na visão do He-Man. Traz essa sensação de imersão. E isso, junto aqui com a moldura, traz uma imersão para quem está observando o cartaz, para estar dentro da cena ali, junto com o He-Man. Analisando pela regra dos terços, uma orientação muito comum em fotografia, ela revela áreas de maior interesse da nossa visão em uma imagem. Então essas áreas de maior interesse vão estar nas linhas tanto horizontal quanto vertical e principalmente nos pontos de encontro aqui dessas linhas. E aí tem dois pontos de encontro aqui, que também são conhecidos como pontos de ouro, que chamam a atenção. Que um é aqui em cima da espada do poder e o outro bem aqui na empunhadura dele. Dá para ver também que o título aqui, parte do título aqui, a palavra Universe, foi bem delimitada aqui nos terços. Outra forma de analisar a estrutura, a gente traça uma reta aqui no meio do cartaz, puxa aqui para o canto, do outro lado da mesma forma, e a gente vê muito bem definido aqui a delimitação da altura da cabeça do He-Man nessa linha do quarto superior aqui. Se a gente dividir ainda mais, olha aqui que interessante que a gente encontra. A marcação muito certinha aqui, delimitando a altura do esqueleto na composição da imagem. Se a gente dividir ainda mais, olha aqui, a gente achou a marcação aqui, onde começa a moldura aqui, que é bem nesse ponto de encontro aqui. E a gente pode repetir esse mesmo processo na parte inferior do pôster. Aqui a gente achou dividindo a palavra Universe no meio. Não só dividindo a palavra Universe no meio, né? Mas também marcando aqui a largura da base inferior da moldura. E analisando, a gente pode observar muito bem a questão do conflito ali entre bem e mal, esse combate inevitável.
A gente vê bem essa divisão do bem e mal aqui, com o herói iluminado, enquanto o vilão está ali todo imerso nas sombras, representando ali a encarnação do mal. Se bem que é o esqueleto, não dá pra dizer que é bem encarnação, né? Mas observando aqui, lá na frente, tudo escuro, é frio, é mórbido. Enquanto pra cá, de onde o He-Man tá vindo, é fogo, é calor, é quente. É a chama viva ali de esperança. E por hoje é isso. Me conta aí, o que mais que você viu de interessante nesse pôster?